Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Aska, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. a princesa de Bambolua é uma personagem conhecida no folclore nacional. Sua história pertence ao folclore potiguar e até hoje encanta crianças e adultos como um exemplo de amor e perseverança. Conta-se que havia duas cidades grandes interligadas por uma estrada, e no meio deste caminho uma gruta onde os viajantes passavam a noite quando estavam cansados. Só que um dia eles começaram a se assustar com uma visão que aparecia e perguntava: quem quer desencantar a princesa de Bambolua? E em seguida aparecia o rosto da moça linda como um anjo, pedindo socorro aos prantos. Muitos homens julgaram-se capazes de salvar a princesa de Bambolua, mas nenhum suportou as provas. Fugiram desesperados e molhados de sangue. Assim, o lugar foi abandonado e quase ninguém era visto ali, até que um dia um rapaz amarelo e franzino sentou-se sobre a pedra da gruta, sem ter a menor ideia do que lhe aguardava. Mais uma vez o rosto apareceu e ele, sem pestanejar nem ter medo, disse que era capaz, sim, de desencantar a princesa, mas antes queria comer, beber e descansar. E assim ele fez, e a princesa de Bambolua providenciou alimento, banho e descanso. Depois deveria enfrentar a primeira prova. À meia-noite deitaria embaixo de uma árvore no alto da serra. Haja o que houver, disse ela, não se defenda, apenas role até alcançar essa gruta novamente, onde estará em segurança. O rapaz, que se chamava João, fez o que ela ordenou e não tardou a descobrir que 3 vultos mascarados tocaiavam embaixo da árvore, alguém que se atrevesse a dormir ali. Então, sem dó nem pena, eles o surraram, deram-lhe pontapés e empurraram o corpo de João ribanceira abaixo. E ele, calado, aguentou tudo e foi parar na gruta em segurança, tal como a princesa havia previsto. Ao vê-lo naquele estado deplorável, a princesa, uma terça parte já desencantada, cuidou dele e de seus ferimentos, preparando-o para suportar a segunda prova. E lá se foi João, que apanhou e sofreu de novo nas mãos dos cruéis bandidos, indo parar na gruta novamente, para ser cuidado pela princesa de Bambolua, que apareceu nessa segunda empreitada quase toda desencantada. Tudo se sucedeu novamente, e ao final da terceira prova, a princesa desencantou-se inteiramente e curou os ferimentos de João em 15 dias, para que pudessem sair dali em viagem. A princesa levou o rapaz para uma cidade vizinha, hospedando-o na casa de uma rica e sábia professora que cuidaria dele por 5 anos e o ensinaria a língua dos pássaros e tantas outras coisas que ele precisava aprender antes de casar-se com ela e ir morar em Bambolua. A cada ano, apenas uma vez por algumas horas, ela voltaria para vê-lo. O tempo passou e a professora começou a gostar de João e admirá-lo. E como tinha filhas em idade de casar, resolveu que era melhor ele casar-se com uma delas do que a princesa de Bambolua. Assim, todas as vezes que a princesa voltava para vê-lo, a professora dava a ele uma bebida para dormir e assim ele nunca estava acordado para ver a princesa. A princesa, decepcionada, entendeu que ele não mais a queria e desistiu de voltar para encontrá-lo. João quis saber o que havia acontecido e a professora lhe disse que a princesa era ingrata e que era melhor ele se casar com uma de suas filhas. João não acreditou e, seguindo seu coração, fugiu dali em busca do reino de Bambolua. Em sua busca, encontrou-se com o príncipe, o rei e o imperador dos pássaros.
e só por meio do último conseguiu falar com um urubu que já tinha estado lá. O reino de Bambolá ficava depois dos infernos e ele poderia levá-lo lá após comer um boi velho, grande e forte. Para tanto, João teria de voar montado em suas costas, de olhos fechados, de modo a atravessar a quentura do fogo do diabo. Assim foi feito. Ao abrir os olhos, após estar em terra, João se deparou com um lindo lugar, com campinas verdes, casas bonitas e águas correntes. Foi saudado por uma velha muito simpática, que lhe perguntou quem era e o que fazia ali. João contou partes de sua história e a senhora, que era criada do rei, lhe pediu para aguardar pela comida que chegaria ali ao meio-dia, vinda do palácio. Para se distrair, João pegou um violino que encontrou e nele colocou cordas encantadas que a princesa de Bambolá lhe havia dado. Ao ouvir o som do violino, a senhora começou a dançar sem parar e com ela todos os que ali passavam. A criada que veio trazer a comida do palácio também entrou na dança e todos os que vieram do palácio atrás dela fizeram o mesmo. Até o rei e a rainha, que vieram ver o que estava acontecendo, não resistiram àquela música mágica. Quando João parou de tocar o violino, o rei lhe convidou para tocar no palácio no dia seguinte, pois seria o casamento da filha dele. João aceitou e a princesa de Bambolá, quando soube do ocorrido, logo desconfiou daquele violino, pois se lembrava das cordas mágicas que havia dado ao seu amado. Mandou uma criada segui-lo e na volta a moça lhe confirmou. Tratava-se de João, seu antigo amado. Na hora do casamento, vestida de noiva e tudo, a princesa perguntou aos pais: se um dia eu perdesse a chave da minha mala e mandasse buscar outra para abrir, mas nesse meio tempo encontrasse a antiga, o que deveria fazer? Os pais imediatamente responderam: abrir com a velha, pois não se trocam amores velhos pelos novos. Era tudo o que a princesa queria ouvir. Não demorou a explicar toda a história de João aos pais, que logo concordaram com o casamento dos dois, tendo em vista os incríveis sacrifícios que João fizera pela princesa de Bambolá. E a festa do casamento continuou até não ter mais fim. Pelo menos é o que eu ouvi falar. Por entre as águas e areias de uma das mais belas praias do Brasil, há uma gruta sobre um farol que ilumina a escuridão das noites de Jericoacoara, no Ceará. Dentro dessa gruta mora uma princesa. A nobre foi transformada numa serpente que só tem a cabeça e os pés de mulher. Sozinha naquela gruta, ela espera que alguém se sacrifique por ela e doe um pouco de seu sangue para passar sobre seu corpo de cobra. Quando isso ocorrer, o réptil nojento se transformará na bela princesa. A princesa encantada brasileira é parente das mouras da Península Ibérica, que nas noites de São João e de Natal voltam à forma humana e cantam e dançam. E quando o dia chega, retornam às suas peles de cobra que ficaram num canto à espera, garantindo que continuassem a viver sua maldição. Até que o sangue humano doado por alguém as resgate de seu triste destino. Talvez a versão masculina da princesa encantada possa ser o Cobra Norato, que, como ela, também deixa sua pele para se transformar em um homem quando cai a noite. História verdadeira da princesa Maguelone, filha del rei de Nápoles e do nobre valoroso cavaleiro Pierre Pedro de Provença, e dos muitos trabalhos e adversidades que passaram. É o título da edição portuguesa de 1652 dessa lenda que data do primeiro quarto do século XIV. Ela chegou ao Brasil pelos portugueses, entre os quais é famosa no teatro popular até os dias de hoje. Tudo começa quando Pierre, filho dos condes de Provença, sabendo da beleza imensa de Maguelone, filha do rei de Nápoles, se candidata a casar-se com ela.
Já sabendo que seu filho poderia sair vencedor, a mãe de Pierre lhe dá 3 anéis de noivado, que ele guarda com cuidado dentro de um lenço. O bravo Pierre vence todos os adversários sem nunca revelar sua identidade. Ele então rapta Maguelone e no meio do caminho, quando pararam para dormir, uma pomba rouba o lenço que estavam guardados os anéis de noivado. Sem demora, o nobre e valente parte para o mar para recuperar as joias e lá é feito prisioneiro de um navio de um sultão. E assim torna-se seu amigo e confidente, além de ministro poderoso. Maguelone, por sua vez, quando acordou de seu sono profundo e não encontrou o noivo, trocou sua roupa de princesa pela de uma pastora e seguiu sozinha para Provença, onde fundou um hospital para os viajantes com a venda das joias que levava. Tornou-se muito querida pelos nobres da região e nunca perdeu a esperança de um dia reencontrar seu noivo amado. Apesar de todos considerarem morto, principalmente porque um pescador havia encontrado os anéis de noivado na barriga de um peixe. Um dia, Pierre obteve licença para voltar à sua terra e, por segurança, colocou as joias e mais todo o ouro que conseguira ganhar em 2 jarros com sal, ameixas e frutas secas dentro do navio e endereçou-os ao hospital para que ninguém desconfiasse do seu conteúdo. A embarcação parou numa ilha e lá demorou bastante e Pierre, exausto, dormiu. O barco foi embora sem ele e quando chegou a Provença, alguém mandou os jarros serem entregues no hospital. A princesa Maguelone, por sorte, encontrou os jarros e, ao se deparar com aquilo, logo desconfiou que era um sinal de que seu noivo não só estava vivo, mas que viria buscá-la. Um tempo depois, Pierre foi resgatado da ilha por um barco de pesca e sem demora foi para Provença, encontrando Maguelone no hospital. Com imensa alegria, a princesa Maguelone reconheceu seu amado e sem demora levou-o até seus pais. E o casamento deles finalmente pôde ser realizado. O rei de Nápoles declarou o futuro neto como herdeiro do trono e todos viveram felizes para sempre. A literatura se fartou de citar a bela princesa Maguelone. Miguel de Cervantes, em sua obra Dom Quixote de la Mancha, de 1605, faz referência à princesa em um diálogo entre Dom Quixote e Sancho Panza. No Brasil, é comum encontrarmos em Juazeiro do Norte cordéis com a história da princesa. Um dos mais famosos descreve o amor de Maguelone por Pierre da seguinte maneira: Maguelone para os príncipes não parava de olhar, mas aborrecia a todos. Não queria os namorar, dizendo: com nenhum destes eu pretendo me casar. Mas, quando avistou Pierre, ficou logo apaixonada. Ouviu o amor lhe dizer: dás a Pierre uma pousada dentro do teu coração. Ali ficou encantada. Além disso, o escritor e ilustrador brasileiro Rui de Oliveira recontou e desenhou a história da princesa formosa Maguelone e o amor vencedor do cavaleiro Pierre de Provença, de 2007, em um livro que lembra as edições medievais. A história da princesa Maguelone também é bastante conhecida e querida na França, a ponto de os moradores da Provença terem batizado 2 estrelas do céu de Pierre e Maguelone. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhar os 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais
para que você fique sabendo dos próximos contos que estarei liberando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.